Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A morte de Arão e a sucessão de liderança. Eu quero focalizar esse aspecto histórico e trazer algumas considerações sobre a questão da liderança. E o texto básico é o Números capítulo 20, a partir do versículo 27, que diz que fez Moisés como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. Congregação é a palavra carral, que é traduzida por eclésia no grego do Novo Testamento e significava assembleia do povo. Não era o povo todo, mas os líderes do povo. O povo todo eram cerca de 3 milhões de pessoas. Os líderes, talvez aí uns 5 mil, 10 mil, qualquer coisa assim. E era esse grupo de liderança, a congregação ou a carral, que estava reunida ali e acompanhando Moisés. Provavelmente Moisés já tinha avisado do que aconteceria e subiu ao Monte Or. Não deve ser um monte muito alto. Moisés já tinha perto de 120 anos. E o Arão também. O Arão era mais velho, 3 anos mais velho que o Moisés. O Arão morreu com 123 anos. E se a subida foi para o Arão morrer lá em cima, então provavelmente Moisés já estava com 120 ou perto de 120 também. Mas o Eleazar, filho do Arão, subiu junto. Então subiram os 3, Moisés, Arão e o filho de Arão, Eleazar. Subiram ao monte, avisaram o povo ficou olhando de baixo e eles subiram o monte. Lá em cima, Moisés despiu a Arão de suas vestes. Não foi o próprio Arão que tirou a roupa, porque essa veste sacerdotal era vestida por cima, uma túnica, precisava de ajuda, uma pessoa só e cheia de aparatos. A veste sacerdotal do sumo sacerdote era cheia de aparatos e provavelmente o Arão precisou de ajuda. E o Moisés, então, tomou a iniciativa de tirar com todo jeitinho aquela roupa de cima do Arão e vestiu com essas roupas o Eleazar, filho do Arão. E, então, sem as roupas sacerdotais, o Arão morreu ali sobre o cimo do monte. Depois, certamente foi enterrado ali ou largado num canto, Deus enterrou, não sabemos de detalhes sobre isto. E dali então desceram Moisés e Eleazar, e o Arão ficou lá morto, ou o corpo largado, ou enterraram num canto lá, cobriram com alguma coisa, e assim a sucessão no sumo sacerdócio aconteceu. O povo todo viu, a congregação vendo aquilo, que o Arão já estava morto, não subiram lá para conferir. Dali mesmo eles choraram por Arão 30 dias, isso é, toda a casa de Israel. Eu não consigo entender isso. Nos momentos mais difíceis que já passei, morte de pai, de vó e de esposa, eu já chorei. Em vários momentos eu chorei, mas não consigo conceber ficar 30 dias chorando. Não sei, pode ser que aquilo tenha sido apenas algo pro forma e algumas pessoas podiam se lembrar dele e chorar, mas toda a congregação chorando assim. Agora tem um detalhe, o choro é contagiante. Quando tem alguém chorando, outros começam a chorar também. Você já viu uma Shekinah de Deus, uma manifestação da presença de Deus, algo poderoso? Quando tem gente que chora, outros choram e vão chorando também. A visitação de Deus é poderosa. Mas também existe a visitação de Deus com riso. E eu já participei disso. É um
uma vontade de rir que a gente não segura mais, incontrolável o espírito do riso, e a gente começa a rir, cair de rir, sentar, deitar, e outros vão sendo contagiados também. Daqui a pouco tem um montão de gente rindo que não se segura mais. É uma manifestação gostosa da presença de Deus, uma visitação do Espírito Santo. Eu creio que isso é um pouco, pelo menos, contagioso. Isso contagia os outros que estão à volta. Então, acredito eu que ali devia haver um ambiente próximo à família do Arão, do sacerdote, em que pessoas vinham para consolar a família. Não temos detalhes sobre a Eliseba, que era a esposa do Arão, se ela já tinha morrido, filhos, filhas. Não temos esses detalhes na Bíblia, mas o fato é que provavelmente pessoas vinham consolar a família e ali podiam chorar. Bom, foi estabelecido um luto de 30 dias por Arão e depois o povo partiu. Eles estavam a caminho no deserto, eram peregrinos, ficaram ali parados 30 dias, chorando ou em luto por causa do Arão, depois partiram. E o Eleazar foi instituído o novo sumo sacerdote. Não houve eleição, não houve reunião da Assembleia para deliberar quem seria o novo sumo sacerdote. Deus já tinha determinado. O próprio Deus estabeleceu, mandou Moisés vestir o Eleazar e o Eleazar estava constituído novo sumo sacerdote. O Moisés impôs certamente as mãos sobre ele, representando a autoridade de Deus, e por Deus ele foi constituído o novo sumo sacerdote. E o povo aceitou e partiu e continuou. Nós precisamos aprender isto. O líder precisa liderar as pessoas, ensinando a serem cristãos, isso é o discipulado, e levando à maturidade. Andar sozinha. Nós temos que ensinar uma criança, não ficar andando a vida inteira segurando na nossa mão. Nós temos que ensinar uma criança a andar sozinha. E depois nós vamos ensinar algumas regras, por exemplo, a porta, a escada, ali não pode passar, a criança vai aprender, mas ela vai tomar iniciativa por onde andar na sala, daqui para ali, para colar, vai para o quarto, a criança vai para a cozinha. Os pais vão ensinar alguma regra, mas a criança vai andar sozinha. O cristão tem que andar sozinho. Não vai ficar dependente a vida inteira de papai e mamãe. O objetivo do ensino, da comunhão, da edificação, é que a pessoa cresça espiritualmente. O objetivo do discipulado é a maturidade, não a dependência. Não é para a pessoa ficar dependente de nós a vida inteira. O Arão cumpriu sua função, foi embora, e tem que ser assim. E o Eleazar assumiu. Em algum momento a gente vai deixar a nossa posição e passar a responsabilidade para outro. O objetivo é levarmos as pessoas que estão junto a nós a uma maturidade espiritual e eles poderem andar sozinhos por conta própria, falando de Jesus e tendo ousadia de orar pelas pessoas. Não temos que criar vínculos de dependência eterna. Não. A pessoa tem que andar sozinha, tem que ter iniciativa de ir visitar, evangelizar, não tem que ficar dependente de papai e mamãe a vida inteira. Então, nós precisamos entender isso. Liderança precisa de sucessão. Em algum momento, aquele líder vai ser separado por Deus para outra tarefa e outro vai assumir o lugar dele. Não tem sentido eu ficar a vida inteira numa posição se há pessoas que podem ocupar a minha posição. Eu tenho que sair para fazer outras coisas. A economia divina para a família estabelece que o filho ou a filha, eles vão se tornar adultos com cerca de 20 anos de idade, capazes de casar e constituir uma nova família.
e os pais vão ficar liberados para outras coisas, para a obra de Deus, para outros trabalhos, não vão ficar pagiando filhos a vida inteira. Depois de 20 anos, mais ou menos, tornou-se adulto, o filho vai andar por conta própria, não tem que ficar dependente de papai e mamãe a vida inteira. O próprio Deus estabeleceu, deixará o homem seu pai e sua mãe. Ele tem que se capacitar a trabalhar, a andar com as próprias pernas na vida e deixar papai e mamãe para se casar e constituir uma nova família. Se não deixar papai e mamãe para constituir uma nova família, o papai e mamãe vão atrapalhar a formação da nova família. Você já reparou como avós interferem bastante na nova família? Pois é, nós temos que entender isso. Sucessão, liderança, e a gente fica livre para outras tarefas que Deus nos der e cuidar de outras pessoas. No sentido espiritual, nós fazemos discípulos e a finalidade é levarmos o discípulo a ter uma vida própria com Deus, a ler a Bíblia por conta própria, a orar, a ter experiências, a ser batizado com o Espírito Santo, receber dons espirituais e andar com as próprias pernas e tomar iniciativas de poder evangelizar, discipular, abrir um trabalho, uma reunião com as pessoas que ele evangelizou. Nós temos que levar nossos discípulos a esse desenvolvimento. Não é para ficarmos a vida inteira com o discípulo na nossa saia, dependente de nós a vida inteira. O objetivo não é esse, dependência, é para liberar a nova liderança. É assim que Deus quer que estejamos trabalhando. No caso de Arão, Deus já estava preparando o Eleazar, e quando o Arão morreu, o Eleazar já estava bem preparado para assumir. O Eleazar já era bem preparado, bem espiritual para assumir aquela posição. Deus quer que todos os líderes pensem nisso. Eles não têm que ficar a vida inteira dominando aquele povo. Eles têm que pensar no id. Eu lembro o apóstolo Paulo, para encerrar a reflexão, quando ele ainda não era o apóstolo Paulo, ele era o Saulo de Tarso, cristão convertido, discutidor, era um polemista, bem preparado culturalmente, mas inexperiente espiritualmente. Estava em Tarso e aparentemente não gerou igreja nenhuma. Em Tarso, não fundou o trabalho, não cuidou de vidas, ele estava meio sem rumo. Até que em Antioquia, da Síria, o Barnabé foi chamado e ele viu que o trabalho era grande, provavelmente já estava na casa de milhares os novos convertidos, e ele precisou de ajuda e foi chamar o Saulo ali perto, na cidade de Tarso, e juntos eles formaram um grupo de liderança e havia outros mais com eles, eram 5 ao todo, os líderes que cuidaram daquela igreja durante um ano, todos os dias com muita intensidade, e ali formaram líderes, e o Espírito Santo, assim de uma forma surpreendente, no final de um ano, só um ano de igreja em Antioquia, o Espírito Santo diz: agora vocês apartem o Barnabé e o Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles vão sair para serem missionários. E a igreja de Antioquia, grande igreja, que se tornou grande mesmo, e vai ficar debaixo da liderança de quem? Os novos, o Níger lá, os outros, novos líderes. O Senhor vai levantar para cuidar da igreja, para que o Saulo e Barnabé possam ir como missionários para outras tarefas. Deus quer que entendamos isso. Não vamos nos apegar à igreja. Nós não somos donos da igreja, a igreja não é nossa para a gente ficar apegado ali a vida inteira. Em algum momento a gente tem que sair, se desprender daquilo, e uma nova liderança pode se levantar, e Deus quer que se levante. Entendamos isto, a liderança não é para ser sacralizada nem
perenizada a vida inteira. Não, ela está passível de ser mudada, substituída, e a obra de Deus é dinâmica. Os novos têm que crescer e ocupar o lugar dos atuais líderes, e os líderes daqui vão para outras funções. Nós somos servos de Deus, cooperadores com Cristo na obra dele, não donos dessa obra. Que cada um de nós pense nisto, principalmente os que são líderes.